Demônio, eu vim te matar. Não. Que mané não, eu tô aqui pra te enterrar 5 palmos debaixo da terra. Não vai. Por que não? Porque nós vai se casar. Quê? Nem ferrando que eu vou me casar com um inimigo. Eu vou falar de agricultura, economia, política. E eu te trago batata. Bom, eu também não conseguiria imaginar como seria viver sem batata, então eu não tiro razão, mas enfim, bora lá pra fora. Relaxa, eu não vou explicar batatas aqui que nem no vídeo de Shimeji não, fica tranquilo. Certo, quando algo de novo é criado, ele passa por um tempo de provação se vai ser algo que vai durar ou se vai ser apenas mais uma invenção que não serve pra nada na sociedade como um todo. Essa nova coisa vai durar até alguém tirar algum proveito dela pela última vez, então pode ser que dure alguns meses, talvez até anos, e quando mais durar, mais chances se abrem para existir competitividade dentro daquela nova coisa. E como todos já estudamos na escola, não existe nada melhor do que competição quando o termo é vender algo para alguém. O mercado diz qual versão daquela coisa inovadora é melhor e tem mais direito de continuar existindo. Se a gente está falando de um produto, muitos deles, depois de tanto tempo no mercado, podemos dizer que não tem mais o que inovar tantos anos depois. Por exemplo, um descascador de batata, tirando a qualidade de manufatura e materiais, não vai ter muita variação assim substancial sem se tornar outro tipo de produto. Só que quando essa coisa é figurativa e não física assim, o que rola? Não tem como você falar que arte tem um final, que ela pode parar de evoluir. Você pode falar que tem arte muito boa por aí ao longo dos anos, mas por sua natureza é algo inatamente personalizado de cada indivíduo e nunca vai cessar de evoluir. Então, quando algo novo é criado no meio artístico, na teoria, enquanto alguém se interessar, não existe limite algum do quanto que vai avançar e ficar melhor. Animes tiveram seu início há mais de dezenas de anos atrás. De começo era algo talvez irreconhecível no termo que conhecemos hoje em dia, mas ao longo dos anos a arte japonesa de animar contando uma história foi sendo aprimorada lado a lado com a tecnologia, que foi esculpindo essa mídia em algo que reconhecemos mais hoje em dia. Só que depois que animes como algo que existe se tornou algo que tem um papel imenso no mercado, outro problema apareceu. O problema da saturação, quando tem muito produto para a capacidade limitada do consumidor de acompanhar. Você mesmo, duvido que durante o ano inteiro você consegue assistir todos os animes da temporada. Na verdade, hoje em dia é difícil até ver todos de uma temporada só, de tantos que são feitos. Mas anyway, por causa disso, o que você faz para sua obra ser escolhida pelas pessoas? Para quando a pessoa chegar depois dos trabalhos, sentar e assistir a sua obra e não qualquer uma outra. Quem produz essas obras buscam fazer histórias que tentam se destacar para terem mais oportunidades de ter sucesso. Ou você faz uma história já esperada com uma qualidade inesperada que captura as pessoas por ser tão boa, ou você busca a segunda alternativa e teoricamente a mais fácil entre as duas, se destacar por oferecer algo que pessoas não encontrariam em outro lugar, coisas diferentes. Esse é o caminho natural das coisas. Se você não faz isso, sua história some como nada mais do que um blip na humanidade. A história mais fantástica nessas duas opções vai sobressair em relação às outras que podem ser consideradas menos comercializáveis ou menos impressionantes. E é aí que, assim como aqueles dois lá se juntaram na cama pela batata, esses dois problemas se colidem em um ambiente que vemos hoje em dia em prol da sua atenção. Com tantas histórias sendo adaptadas e criadas para todo tipo de nicho durante já tempo suficiente, ser diferente agora tá começando a se tornar o padrão e as coisas começam a trocar de lugar e conceitos num ciclo que começa a se formar que só o futuro pode falar se ele vai se completar. Tem muita história normal, faz uma história diferente para se destacar. Agora tem muita história diferente, então faz história normal para se destacar. É bem louco pensar sobre isso e com isso eu te pergunto, nos dias de hoje, para uma história ser boa, ela pode ser apenas normal? Sky Pumpkin, membro há algum tempo aqui do canal, me recomendou essa história, Maoyu Mao Yusha, uma história de fantasia onde o mundo se encontra numa guerra infinita entre humanos e demônios. Só pela premissa já dá pra você entender o que eu tô falando. Essa história é bem normal,
normal é do mesmo autor de Log Horizon, que eu gosto bastante. Só que por esse ser o caso, você já imagina mais ou menos como essa história funciona. O funcionamento do mundo é quase mais importante do que aqueles que residem nele e contam a história em si. Em Maoyu, nenhum personagem tem um nome, pra tu ter ideia. Esse é o herói. É tipo, na teoria o nome dele é a posição de herói. E todos são assim. É uma obra que é escrita quase que como uma perspectiva de livros antigos do que o que esperamos em um anime ou até mangá. E por ser assim, com esse formato, é uma história que traz um ar completamente diferente no meio do ambiente de animes de hoje em dia. Um ar completamente normal. E nesse caso, ser normal é diferente, né? Não diria que é a melhor história de todas. Assim como qualquer outra, Maoyu tem seus diversos problemas. Por causa do seu modelo de contar histórias, ela tem um pacing um pouco estranho. Algumas coisas acontecem rápido demais, outras devagar demais. E também algumas que não acontecem. A situação desanexada dos personagens não terem nome afeta um pouco as coisas também. A história frequentemente não sabe o que ela quer ser por alto. Uma hora é algo sério e didático, na outra é uns romance que nunca recebemos base pra ser daquele jeito, e nem os personagens em si entendem direito, e tudo salpicado com um humor que não encaixa muito com a tonalidade que a história quer contar na maioria das vezes. Só que apesar disso, ela é divertida, o mundo é interessante, e por focar bastante nele, ele recebe uma atenção de uma forma que não vimos em outras histórias. E se divertir não é o que todos procuramos ao assistir algo, ou tudo tem que buscar o ápice, ser sensacional. As politicagens, negociações são um aspecto interessante, mas também por causa do tempo limitado do anime, elas mal conseguem passar do superficial, e muitas vezes o teor de complexidade é perdido porque tal parte da história não recebeu a atenção que devia ao ser adaptada. Não é uma história complexa, mesmo tentando falar de coisas complexas. Assistir Maoyu me passou muito o sentimento das OVA dos anos 80, onde as animações eram feitas em sua maioria com pouco dinheiro, mais pra aderirem ao marketing de um mangá ou de um light novel do que ser uma obra standalone direitinha. Então o anime pode ser bom, divertido, você pode aproveitar bastante, apesar da animação meio cotoca, mas é inegável que só assistindo você tá consumindo só uma pequena parte da história. Na verdade é que você é meio introduzido ao mundo do nada no início e no final é largado do nada também da mesma forma. Algumas coisas são demoradas, outras têm seu desenvolvimento na velocidade da luz, e muitas vezes você não faz ideia do que tá rolando e só tá de boa vendo o que os personagens vão fazer. Tá, mas e aí, o que isso tem a ver com o papo de permanência de produto no mercado que eu tava falando? Tipo assim, Maoyu é uma obra pura no meio de um mundo de exóticos. É uma obra completamente normal, não tem nada que vai te fazer chorar, ficar com raiva ou nada assim. Você aproveita e acompanha o que o autor quer dizer e mostrar, nada mais, nada menos. Falando assim, dá até entender que é uma história ruim, né? Só que é aí que tá. Mesmo vivendo perpetualmente na sombra de Spice and Wolf, Maoyu é um normal bom e muito confortável. É uma fantasia tipo medieval, e você é entregue uma fantasia tipo medieval. E é aí que eu levanto a pergunta: ser assim e não buscar a glória de uma história única e memorável seria assim necessariamente ruim? Se uma obra é normal em um ambiente que tudo é anormal, seria ela anormal também nesse caso? Quando o normal é um monte de magia explodindo tudo que é lado, personagem fazendo acrobacia, voando e piruletando no meio de um monte de luz bonita, e tudo acontecendo na mesma hora que os personagens não tem nem tempo de respirar. Tem uma história que fala de rotação de plantio, de como a chave do mundo é a educação dos aldeões. É o suficiente? Tem o seu lugar ainda? Ser normal é ruim, ou a gente só tá dando complexidade demais pra falar apenas que a obra é de nicho? A mina foi possuída pelo Mayuri, que coisa horrível, cara.